Olá, vamos conversar agora sobre a nossa aula 3 do nosso curso de Arduino, tá? Nessa aula nós vamos falar sobre resistores, potenciômetro e LED, tá bom? Então vamos lá para o slide, onde define o resistor. O que são resistores? Resistores são componentes que têm por finalidade oferecer uma oposição à passagem da corrente elétrica, tá? Através do seu material. A essa oposição damos o nome de resistência elétrica, que possui como unidade ohm. Causam queda de tensão em um circuito elétrico e limitam a corrente. Utilizando-se disso, é possível usar os resistores para controlar a corrente elétrica sobre os componentes desejados, tá? Então, a principal função do resistor, pessoal, é provocar uma diferença de potencial, tá? E provocando essa diferença de potencial quando passa uma corrente por ele, tá? Isso, pessoal, pode ser verificado através dessa lei de Ohm que está do lado aí, né? Que diz o seguinte: V em volts, R em ohms e I em corrente. Então nós dizemos que V é igual a R vezes I. Essa é a lei de Ohm, tá? A diferença de potencial sobre o resistor é a resistência vezes a corrente elétrica. Ou a resistência é a tensão dividido pela corrente. Ou a corrente é a tensão dividido pela resistência, tá? Então essas são as relações para você determinar a corrente, a tensão ou a resistência de um resistor, tá bom? Ali do lado tem o código de cores dos resistores. Como são componentes normalmente muito pequenos, pessoal, fica difícil a gente marcar o valor no resistor. Então se criou um código chamado código de cores e é através dele, pessoal, que você determina o valor do resistor, tá? Normalmente a gente usa o resistor de 4 faixas, mas existe também o de 5 faixas, tá? O de 4 faixas você tem a primeira faixa, a segunda faixa é o que a gente chama de algarismo. A terceira faixa é o multiplicador e a quarta faixa é o que a gente chama de tolerância. Se for o resistor de 5 faixas, você terá a primeira, a segunda e a terceira faixa como algarismos, a quarta faixa como multiplicador e a quinta faixa como tolerância. Essa tabela que vocês estão vendo aí embaixo, pessoal, é uma tabela padrão. É importante que vocês conheçam essa tabela, porque é através dela que vocês vão saber o código dos resistores, tá? Eu queria então fazer um comentário disso na lousa. Vamos vir para cá, pessoal? Então, por exemplo, você tem um resistor, tá? Que você tem vermelho. Você tem um resistor que você tem vermelho, laranja e marrom. É um resistor de 4 faixas, pessoal, que é o resistor mais usado, tá bom? Então, vermelho, como primeira faixa, ele vale 2. Vermelho, como segunda faixa, pessoal, ele vale 2. Multiplicador laranja é vezes 10 a terceira, tá? E marrom na tolerância é mais ou menos 1%. Então você tem um resistor de 22 vezes 10 a terceira é quilo. Então resistor de 22 kΩ com uma tolerância de mais ou menos 1%. O que significa isso na prática? Que ele pode variar 1% para cima e 1% para baixo, tá? Vou pegar um segundo exemplo, por exemplo, verde, marrom, verde, marrom. Na terceira faixa vamos colocar amarelo. É um outro exemplo, só para vocês entenderem isso. E na quarta faixa nós vamos colocar vermelho. Tá bom? Então verde na primeira faixa, verde vale 5. Marrom na segunda faixa, vale 1. Amarelo vezes 10 a quarta, mais ou menos 2%, que é o caso do vermelho. Olha lá. Então você tem um resistor 51 vezes 10 a quarta é a mesma coisa que 510 vezes 10 a terceira. Então um resistor de 510 kΩ, mais ou menos 2%. Ou seja, ele pode variar 2% para mais, 2% para menos. Isso, pessoal, para dizer para vocês que os resistores são muito aplicados, tá? E nós utilizamos para determinar o valor do resistor o código de cores. E para achar a tensão, a resistência e a corrente, a lei de Ohm. Recapitulando, lei de Ohm. Vamos falar sobre a lei de Ohm aqui na lousa também. Lei de Ohm, ó. A lei de Ohm diz o que para nós? Lei de Ohm. Ela diz o seguinte, ó. Toda vez que passar corrente por uma resistência, gera em cima dela uma tensão, que a gente chama de UV. Então esse UV vai ser R vezes I, ou I igual a V sobre R, ou R igual a V sobre I. Essas três relações são as relações da lei de Ohm.
tá bom? Isso nós vamos usar bastante, vocês vão ver nas próximas aulas que nós vamos usar direto isso, tá bom? Continuando nossa análise, vamos para o próximo slide. Vamos falar sobre o potenciômetro. O que é o potenciômetro? O potenciômetro, pessoal, é um componente eletrônico usado para variar a resistência. Pode-se defini-lo como um tipo especial de resistor, ou seja, ele é uma resistência elétrica variável, certo, pessoal? Então olhe para a figura. Bom, você tem o A, o B e o W. O A é um terminal fixo, o B é outro terminal fixo e o W é o que a gente chama de cursor, tá? Então ele tem uma trilha de carvão que conforme o cursor estiver numa determinada posição, ele tem uma resistência. Então, por exemplo, pessoal, vamos supor que o nosso potenciômetro seja de 1 kΩ, tá? Então, se eu pegar a resistência entre o ponto A e B, ele vai ter 1 kΩ. O W vai depender. Então, por exemplo, se o W tiver, se o cursor tiver exatamente no meio, o W vai ser a metade. Então você vai ter do W para o A, 500 ohms, do W para o B, 500 ohms, dando um total de 1 kΩ, que é 1000 ohms, tá? Se o W tiver mais pro B, tendendo para o B, então a resistência maior vai ser do A, tá? Porque vai pegar mais carvão no A. Então, por exemplo, ele pode ter 700 no A, 300 no B. Ele pode ter 800 no A, 200 no B. Quando eu falo no B, é do W para o B ou do A para o W, tá? Então, assim, o total vai dar 1 kΩ, que é 1000 ohms, sempre, tá? Mas ele pode ter 900 de um lado, 100 do outro. Ele pode ter 100 de um lado, 900 do outro. Ou seja, pessoal, a resistência total sempre vai dar 1K. Mas o W, ele consegue variar a resistência, tá bom? Na figura do lado direito de vocês, a figura do meio é o símbolo do potenciômetro e a figura do lado direito é como você encontra esse potenciômetro. Essa haste que você vê prateada aí, pessoal, é onde você varia a resistência. E os 3 terminais é onde você obtém a resistência. Os 2 terminais da ponta, resistência fixa, o terminal da ponta e o do meio é resistência variável. Aonde eu uso o potenciômetro, pessoal? Muitos exemplos. Vamos lá. Qual é o principal exemplo que a gente tem? Vamos dar um principal exemplo, por exemplo. Para controlar a luminosidade de lâmpada. Você já ouviu falar numa coisa chamada dimmer? O que é o dimmer? O dimmer é você controlar a luminosidade da lâmpada, usado muito em quartos de criança, para você controlar a intensidade da luminosidade. Como é que você faz isso, pessoal? Você vai variando o potenciômetro, quando vai mais corrente para a lâmpada, ela tende a acender com uma luminosidade maior. Quando vem menos corrente para a lâmpada, ela tende a acender com uma velocidade menor. Tá? Outro exemplo, controlar a velocidade do ventilador. Mais corrente no ventilador, o ventilador gira mais rápido. Menos corrente no ventilador, o ventilador gira com velocidade menor. Tá? Controle de volume, por exemplo, de rádio, né? É tudo feito com potenciômetro. O potenciômetro ele varia a resistência, através da variação da resistência, ele vai variar também a corrente elétrica. Tá? Podendo, por exemplo, você fazer um motor girar mais rápido ou mais lento, controlar a luminosidade de uma lâmpada e assim por diante. Tá? Ele é muito utilizado porque ele é um resistor variável. Próximo slide. Falando do LED, né? O que quer dizer LED? LED quer dizer Light Emitter Diode, ou seja, diodo emissor de luz. Tá? A intensidade da luz produzida pelo LED é diretamente proporcional à corrente que flui através dele. Tá? O anodo positivo do LED pode ser identificado pelo terminal mais longo do LED. Tá? O catodo negativo do LED é o terminal menor e também possui um chanfro, marca chata. Tá? A cor da luz emitida depende do material utilizado no cristal, no material utilizado no cristal e também no nível de dopagem. Tá? O que acontece com o LED? Os LEDs suportam normalmente no máximo 2 volts e 20 mA. Tá? Isso é interessante porque através desses 2 volts 20 mA, pessoal, é o momento que nós vamos calcular qual a resistência que nós temos que colocar com o LED. Nunca podemos colocar o LED, não vamos dizer nunca, né? Se a tensão for muito baixa, você até pode colocar o LED direto ligado na fonte de alimentação. Mas em geral você tem que colocar uma resistência junto, tá? Por quê? Porque senão você vai queimar o LED, porque vai passar uma corrente ou ele vai ter uma tensão sobre ele maior do que ele pode suportar, tá? Então vejam o LED aí, ó, do lado direito de vocês. Então a marca chata sempre indica o catodo e o anodo é o terminal mais longo, tá? A simbologia do LED, o LED é um diodo, esse é o símbolo do diodo, só que com 2 setinhas. O que diz essas 2 setinhas? Que ele tem condições de emitir luz, tá? Então é um diodo emissor de luz. O anodo, o catodo é a parte chata, tá? O terminal menor, o anodo é a parte onde tem o terminal maior, o terminal mais longo, ok? Vamos para o próximo slide, que mostra para a gente como calcular
a resistência do LED, tá? Nesse slide você tem uma tensão que a gente chama de VF, tá? O que é VF? VF é a tensão da fonte. Você tem um resistor, que é esse resistor que eu vou calcular, tá? E você tem a corrente e a tensão que tem que passar sobre o LED, tá certo, pessoal? Que a gente chama de VLED, tá? VLED e LED. VLED é a tensão no LED e LED é a corrente no LED. A gente viu no slide anterior qual é a tensão que o LED deve ter, 2 volts. Qual é a corrente que o LED deve ter? Em torno de 20 mA. Com esses parâmetros você consegue calcular a resistência do LED, tá? Que é essa formulinha que vocês estão vendo aí, ó. R igual VF, que é a tensão da fonte, menos a tensão do LED, dividido pela corrente do LED. Vem para a lousa que eu vou comentar melhor sobre essa questão aí, tá? Então você tem uma fonte de alimentação que a gente chama de VF, tensão da fonte. Eu quero calcular qual é a resistência que eu tenho que colocar em série com o LED, senão você vai queimar o LED, tá? Aqui está o nosso LED. A gente sabe, pessoal, que as características, quais são as características do LED? As características do LED são uma corrente de 20 mA e uma tensão de 2 volts. Bom, a tensão aqui eu vou chamar de VR, tensão na resistência. E a tensão aqui eu vou chamar de VLED, tá? Como é que eu calculo aquela tensão na resistência? Eu sei que a tensão da fonte vai ser a tensão na resistência mais a tensão no LED. Ou seja, essa tensão mais essa tem que dar essa, tá? Eu quero achar a tensão na resistência. Como é que eu acho a tensão na resistência? Vai ser a tensão na fonte menos a tensão do LED, já que eu vou passar o VLED para o outro lado, tá? Pela lei de Ohm, que nós acabamos de ver, qual é a corrente que passa aqui, que a gente chama de I? I vai ser a tensão na resistência dividido pela resistência. Mas eu quero achar a resistência. Então o R vai ser a tensão na resistência dividido pela corrente. Qual é a tensão na resistência? Tá ali, ó, é a tensão da fonte menos a tensão do LED. Dividido pela corrente. A tensão da fonte eu sei, é a tensão que a fonte está gerando, tá? Por exemplo, vamos supor que essa fonte seja de 5 volts. Qual é a tensão do LED? É padrão, 2 volts. Qual é a corrente? 20 mA, que é a corrente do LED. Então a resistência que eu vou colocar vai ser 5 volts menos 2 volts dividido por 20 mA, que é a corrente do LED. Fazendo essa continha, você acha qual é a resistência que você tem que colocar aqui para limitar a tensão e a corrente sobre o LED, tá certo? Supondo que a tensão da fonte aqui, ó, seja 5 volts. Se for outro valor, você vai ter que usar outro valor aqui. Esse valor de 2 volts e esse valor de 20 mA é padrão, porque são características do LED. Ok? E através dessa relação se calcula a resistência do LED. Você vai ver que toda vez que você estiver utilizando um LED, tá, daqui a pouco nós vamos falar de display, você está utilizando um display, que são vários LEDs, você vai precisar calcular essa resistência. Tá bom? Basicamente, pessoal, o que a gente tinha para falar nessa aula é isso. Falamos sobre LED, falamos sobre resistência e falamos sobre resistência, lei de Ohm, LED e potenciômetro. Ok? Até a próxima aula e obrigado.